Existe uma forma de adoecimento que quase nunca começa no consultório, nem no exame, nem no susto de um diagnóstico. Ela começa muito antes, quando a pessoa deixa de ser esperada, quando já não faz tanta falta numa mesa, quando vai se acostumando a falar menos, pedir menos, sair menos, sentir menos, e vai aceitando, quase sem perceber, a ideia de que o seu lugar no mundo ficou menor. Muita gente pensa que solidão é só tristeza. Não é. Solidão prolongada é desgaste, é corrosão lenta, é uma espécie de enfraquecimento humano que atinge o corpo, a mente e até a maneira como a pessoa enxerga o valor da própria existência. E o mais perigoso é que o mundo moderno normalizou isso. Normalizou adultos cansados, idosos esquecidos, famílias fragmentadas, rotinas sem presença e vidas cheias de contato, mas vazias de vínculo verdadeiro. A Organização Mundial da Saúde trata a solidão e isolamento social como um problema sério de saúde e de bem-estar, não como detalhe emocional. A própria OMS aponta que cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo vive a experiência da solidão e que isso afeta pessoas de todas as idades, incluindo adultos mais velhos, com impactos importantes sobre saúde física, saúde mental, qualidade de vida e longevidade. O que isso nos mostra é simples e duro ao mesmo tempo. Estar socialmente desligado do mundo não é só desconfortável, é perigoso. Não porque todo mundo precise viver cercado de gente o tempo inteiro, mas porque o ser humano não foi feito para existir sem pertencimento, sem troca, sem reconhecimento, sem a sensação de que sua presença ainda importa para alguém. E aqui entra uma verdade que quase ninguém resume direito. Solidão não é a mesma coisa que morar sozinho. E também não é a mesma coisa que estar sem companhia num determinado dia. O Instituto Nacional sobre Envelhecimento dos Estados Unidos lembra que uma pessoa pode morar sozinha e não ser solitária, assim como pode estar cercada de gente e ainda assim se sentir emocionalmente isolada. Mas quando esse isolamento se instala de forma crônica, os estudos começam a mostrar um quadro preocupante: maior associação com pressão alta, doenças cardíacas, obesidade, depressão, ansiedade, declínio cognitivo, Alzheimer e até maior risco de morte. Ou seja, o corpo não interpreta a exclusão prolongada como um simples detalhe social. O corpo paga a conta. O cérebro paga a conta. A vida inteira começa a pagar a conta. Só que existe um agravante ainda mais profundo. Nós vivemos em uma cultura que enfraquece as pessoas 2 vezes. Primeiro, separa. Depois, faz parecer que a separação é normal. Quantos adultos hoje estão ocupados, conectados, informados, mas interiormente vazios? Quantos pais e mães envelhecem sem sentir que ainda são ouvidos de verdade? Quantos idosos vão sendo empurrados, de maneira sutil, para a borda da vida social, como se experiência fosse peso, como se maturidade fosse atraso, como se envelhecer fosse uma espécie de perda de relevância? A OMS trata isso como ageísmo, preconceito e discriminação por idade, e relaciona esse fenômeno à pior saúde física, pior saúde mental, comportamentos de risco, maior isolamento e até morte mais precoce. Em outras palavras, uma sociedade que despreza seus mais velhos não está apenas sendo mal educada, ela está adoecendo a própria base moral e humana. Mas existe outra camada dessa história que é ainda mais silenciosa. Muita gente não começa a perder saúde no corpo. Começa a perder no sentido. Quando a pessoa já não sabe mais para que acorda. Quando não se sente mais necessária. Quando perde papel, missão, utilidade, direção, alguma coisa dentro dela começa a apagar antes mesmo de aparecer qualquer laudo. E isso não é poesia barata, nem frase de autoajuda.
Revisões científicas sobre Purpose in Life, o senso de propósito, mostram associações consistentes entre propósito de vida e desfechos mais positivos no envelhecimento. Esse senso de direção aparece ligado a melhor engajamento em comportamentos saudáveis, melhor bem-estar e melhores trajetórias de envelhecimento. Traduzindo para a vida comum, quando a pessoa sente que ainda tem razão para agir, contribuir, cuidar, aprender, servir ou construir, ela não ganha imortalidade, mas ganha estrutura interna. E essa estrutura muda a forma como ela vive o próprio tempo. É por isso que envelhecer bem não pode ser reduzido a exame bom, remédio em dia e alimentação razoável. Tudo isso importa, claro, mas não basta. O ser humano não se sustenta só com controle clínico. Ele precisa de vínculo, de identidade, de participação, de um lugar reconhecível no mundo. E isso fica ainda mais evidente depois da aposentadoria, depois da viuvez, depois que os filhos crescem, depois que o trabalho deixa de organizar os dias. Um estudo sobre aposentadoria mostrou que manter múltiplas identidades sociais e pertencimentos depois dessa transição está associado a melhor saúde e bem-estar. Isso faz todo sentido, porque quem perde todos os papéis ao mesmo tempo não perde apenas agenda, perde espelho, rotina, utilidade e referência. A pessoa deixa de saber onde termina a fase antiga e onde começa a próxima, e sem perceber, vai se desligando. Agora vem a parte que o discurso moderno raramente assume. O problema não é só individual. Não adianta tratar tudo como se fosse falta de esforço pessoal. O próprio Instituto Nacional sobre Envelhecimento chama a atenção para fatores concretos que empurram adultos mais velhos para o isolamento, como perda de mobilidade, limitações visuais e auditivas, luto, insegurança no bairro, falta de transporte, poucos serviços acessíveis, dificuldade de locomoção e ausência de relações realmente significativas. Ou seja, muita gente não está isolada porque quer, está isolada porque o ambiente ao redor ficou hostil, desorganizado ou indiferente. E isso muda completamente a forma como devemos olhar para o tema. Solidão não é sempre fraqueza emocional. Muitas vezes é consequência de um mundo que foi ficando menos habitável para quem envelhece com dignidade. Por isso a grande lição deste vídeo não é saia mais, conheça pessoas ou ocupe a mente, como se a alma humana pudesse ser consertada com slogans. A lição é mais séria. Quem quer envelhecer com lucidez precisa proteger 3 coisas como quem protege patrimônio: vínculo, utilidade e sentido. Vínculo é ter com quem contar e para quem ser presença real. Utilidade é continuar servindo, contribuindo, ensinando, ajudando, participando, não importa em que escala. Sentido é saber por que levantar, por que continuar, por que não se entregar ao esvaziamento. Quando essas 3 coisas são abandonadas, a vida começa a encolher por dentro. Quando elas são preservadas, o envelhecimento deixa de ser só perda e passa a ser também maturidade, legado e força. Essa é a diferença entre apenas durar e realmente permanecer vivo por dentro. A literatura sobre propósito, participação social e conexão vem apontando exatamente nessa direção. E talvez a frase mais importante de todas seja esta: ninguém deveria chegar à velhice se sentindo invisível. Nenhuma família deveria achar normal que seus mais velhos se tornem figurantes da própria história. Nenhuma sociedade deveria aceitar que seus adultos envelheçam apenas conectados por tecnologia e abandonados em presença. Um país não enfraquece só quando perde riqueza ou ordem. Ele enfraquece quando perde memória, respeito e continuidade entre gerações. E é por isso que falar de solidão, saúde e envelhecimento não é assunto pequeno.
é assunto de civilização. Porque, no fim das contas, a forma como um povo trata quem já viveu mais tempo revela o que esse povo entende por dignidade humana. Então, se hoje você sente que o mundo está empurrando adultos e idosos para a borda, saiba de uma coisa: isso não é exagero seu, não é fraqueza sua e não é um detalhe sem importância. Existe uma realidade objetiva por trás desse mal-estar, e ela já está sendo observada por pesquisadores, instituições de saúde e estudiosos do envelhecimento. Mas também existe uma resposta possível, e essa resposta não começa no barulho. Ela começa no resgate. Resgate de presença, de vínculos, de papel, de propósito e de honra. Porque o verdadeiro oposto da solidão não é estar cercado, é voltar a ocupar um lugar vivo no mundo.